Que assim seja, agradecidos que estamos a Deus nosso Pai, rogamos e agradecemos a Ele. Graças a Deus, que assim seja. Obrigado, Senhor. Liberando. Graças a Deus. Obrigada, querido Mestre Jesus. Então, Beto, é com você. Então, meus queridos irmãos, podem estar aí interagindo na área de texto, como também colocando as suas perguntas, suas dúvidas. E na continuação, né, serão respondidas, ok? Queridos amigos, bondosos irmãos, inicialmente venho questionar como está o som. O som está chegando bem? Ai, graças a Deus. Para nós é um momento de muita alegria retornar nesse trabalho com vocês, que tem efetivamente nos auxiliado no encaminhamento da nossa vida. Eu só tenho que agradecer a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, a todos vocês que participam então da sala Falando Espiritismo na Rede Amigo, os nossos companheiros que nos acompanham ao vivo pela Rede Amigo Espírita e outros irmãos que poderão, com o passar do tempo, acessar a essas nossas singelas reflexões em torno dos princípios básicos da doutrina espírita, procurando também abrir os portais para que possamos acessar os pódromos do mundo espiritual e, com isso, incrementarmos cada vez mais a nossa jornada na ascensão espiritual. Eu também gostaria de agradecer o apoio dos nossos companheiros, como Juarez, o nosso companheiro que tem trocado figurinhas com a gente no que remonta a discutirmos essa programação, e a nossa bondosa Rosângela, que tem sido para nós uma verdadeira amiga, uma verdadeira mãe espiritual, que também nós devemos agora reportar como uma veleira, na qual nós vamos sempre nos sentirmos, além de gratos, mas também devedores pelas oportunidades a nós oferecidas. Nós nos propusemos na última semana, durante o estudo que teve o tema Jesus, a luz do mundo, aonde nós fizemos uma reflexão carinhosa, singela e despretensiosa em torno do Evangelho de João, no seu capítulo 8º, quando nós fizemos a leitura do versículo 12 até o versículo 18. E durante o estudo, como é de costume para nós aqui em Belo Horizonte, aonde nós nos reunimos em grupo para estudarmos o Evangelho de Jesus, o Antigo Testamento, bem como também o livro Apocalipse, nós temos aqui trabalhado, inspirados pela obra que Emmanuel nos legou, trabalhando de forma a esmiuçar os textos, para que a gente possa efetivamente nos encontrar dentro do texto. Porque, certa feita, num diálogo célebre e majestoso, no livro Renúncia, nós vamos encontrar o padre Damiano e Alcione participando de um culto do Evangelho no lar, e os dois chegam na conclusão que o grande lance do Evangelho é nós trabalharmos com os versículos, esmiuçando, procurando efetivamente o movimento que faz parte da nossa realidade naquele instante do estudo do Evangelho. Então, aqui em Belo Horizonte, a gente brinca que esse trabalho a gente
dar o nome a ele de o estudo do miudinho, onde nos reunimos em grupo, lemos os textos, procuramos tirar os princípios doutrinários de cada texto, fazermos as contextualizações de cada passagem para entendermos quem são aqueles que são os protagonistas, né? São aqueles que são os dialogadores, aqueles que efetivamente receberam as bênçãos, aqueles que vieram para indagar, outros que caminharam nos planos apenas da sagacidade ou dos planos da intelectualidade, e com isso nós vamos, depois de contextualizar, a gente procura mergulhar dentro do texto, nos sentindo participantes do texto, para que a mensagem não fique estanque, como o religioso costuma dizer. Naquele tempo, Jesus... Não é naquele tempo, são nos tempos atuais, não é verdade? Então, nós abraçamos agora a chegada do Décio. Querido irmão, pedimos a você que nos ajude. Então, sem mais delongas, vale apenas a gente, para título de iniciação, relembrarmos que a passagem "Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida", ela efetivamente acontece nesse capítulo 8º de João, após aquele movimento de Jesus com a mulher adúltera, a definir que dentro dos obstáculos do caminho, Jesus se apresenta como a oportunidade divina, a oportunidade inigualável. É o amor que efetivamente se apresenta exuberante naquele instante em que a treva por nós é descoberta, e com isso nós viemos a questionar, né? A questionar as respostas, a buscar as soluções, e Jesus, sempre como o nosso mediador, por assim dizer, com Deus, vai nos apresentar aquele ponto para a nossa observação e para que nós, com isso, consigamos encontrar a chave libertadora. Por isso que vale lembrar que quando ele foi indagado sobre a questão da lei, condenar a mulher adúltera, e ele se reclina para escrever na terra, né? Conforme a narrativa do evangelista, e depois que ele novamente é questionado, e ele define que aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra, e que todos saem do circuito em face à consciência que vai macerando, né? Quanto aos devaneios nossos na terra, a própria mulher adúltera indaga ele, né? E afinal de contas, o que ele tinha a dizer? E ele coloca para ela, como coloca para nós, que era necessário, não é? que nós possamos continuar caminhando sem a condenação dele. Não é? Vai-te e não peques mais, conforme a narrativa do versículo 11. Então, quando ele define para nós, e ao mesmo tempo não recalcitrar quanto os aguilhões, é aquele ponto que vai definir a abertura de um ciclo, de uma nova etapa de vida. E aí em seguida ele vem se intitular A Luz do Mundo. Então, meus queridos irmãos, eu vou convidá-los para que vocês possam nos ajudar na interpretação do texto. Não é? Nós não somos doutores da lei, longe de sermos exegetas, mas vamos aqui trabalhar de uma forma bem carinhosa, bem devagarzinho. Eu não sei se o tempo vai nos ajudar, mas cada ponto desse versículo 12º. Então, nós vamos iniciar com a leitura dele. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Falou-lhes, pois, Jesus. Falou-lhes. Importante observarmos que, como todos os grandes mestres espirituais de todos os tempos, Jesus não escreveu nenhum de seus ensinamentos.
Aliás, vamos refletir. Ele apenas escreveu uma vez, conforme nós citamos, e foi com o dedo na terra. Efetivamente, nós não sabemos o que ele escreveu, conforme essa descrição do início do texto, com a mulher adúltera. Com isso, a gente vai refletindo que a linguagem escrita, ela tem sua importância, ela tem sua influência, mas efetivamente ela tem suas limitações. O que se fala, vamos pensar, de alguma forma é uma maneira mais pungente de comunicarmos de alma com coração, de alma para alma. E as repercussões são eminentemente espirituais. Nós estávamos mais cedo preparando esse momento com vocês e encontramos nos nossos alfarrábios aqui um texto que nós adaptamos. Nós fizemos uma mescla do livro Palavras de Vida Eterna, o livro Emmanuel, o livro Seara dos Médiuns. E também fizemos uma conexão com a exposição da irmã Clara, que participava da equipe de André Luiz, do livro Entre a Terra e o Céu, no seu capítulo 2º. Então, com relação à palavra, afirma os benfeitores desta maneira. Peço a Vênia para fazer uma pequena leitura. A palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente é um incessante gerador de força, através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Por isso mesmo, em todos os campos de atividade, a voz tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior, de vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se ajustam para o serviço que lhes compete. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado, no espaço e no tempo. Então, quando o Mestre Jesus, conforme a narrativa do texto, falou-lhes de forma a produzir, a libertar, a consolar, a dinamizar, a suavizar os impulsos, porque ele representa o amor do Senhor. Só que Jesus, no texto, está falando. Para nós, ele fala para o futuro, que a voz dele é indicativa. E quando ele entra em cena com as suas expressões, é um momento que nós não podemos deixar passar. Semana passada nós comentávamos sobre a luz que promove sinais. A luz física viajando a velocidade de 300 mil quilômetros perpassa o universo, auxiliando a todos nós, seres viventes. A luz que dimana do Pai caminha no universo dos corações a partir do instante em que nós
aguçamos a acústica da nossa alma, abrindo os ouvidos para sermos bem-aventurados, tendo ouvido. Aí a gente faz a seguinte pergunta, porque o texto não está no passado apenas. O texto chega para nós agora. Como nós estamos ouvindo a palavra que nos visita? A palavra da luz deveria ter em nós ressonância. Se a expressão deveria ser por nós decodificada e transformada, operacionalizando a luz na treva. Então, o que teoricamente chega negativo, chega enclausurando, macerando, matando, tirando a esperança, para o bom entendedor, é um sinal que devemos transformar, arrimando-nos através dos espinhos, em busca das folhas, das flores, que necessitam da luz que dimana de Deus. Falou-lhes, pois, chega a conjunção, não é isso? Ou seja, além disso, à vista disto, portanto, a lição tem que nos projetar para além. No caso, não vamos esquecer que ele conversava com a mulher adúltera. A mulher adúltera é aquela que abandonou os compromissos com a sociedade. No contexto histórico, sim. Tanto que ela ia ser apedrejada, porque a sociedade apedreja, porque a sociedade ajuiza, a sociedade condena, a sociedade se julga no direito de definir as estações espirituais que o outro deve perpassar. Mas nós podemos também entender que nós também somos a representação da mulher adúltera, quando abandonamos os nossos compromissos, sejam eles quais forem, e abandonando, quando nos despertamos diante dos julgamentos, das atribulações, das dificuldades, das dores, o Senhor está naquela posição, reclinado, abaixado, escrevendo na terra. Escrevendo o quê? Nenhum evangelista deixou para nós qualquer frase, qualquer palavra. Mas na realidade ele estava, vamos dizer assim, simbolicamente reduzindo, descendo do céu para a terra, para buscar o equilíbrio. Jesus não necessitava, porque ele planificava o equilíbrio nas ações. Mas nos mostra que há necessidade nossa de reduzir, de abaixar, de sermos humildes, para procurar entender o que está escrito na terra, a terra do nosso próprio coração. Porque na realidade o adulterar, nós adulteramos, como a mulher, adulteramos os nossos sentimentos. Porque racionalmente a gente pode optar, mas o que dói é a intimidade dos nossos sentimentos. Então a mulher representa esse sentimento conspurcado na nossa intimidade. Então ele vem projetar uma nova oportunidade. Falou-lhes, pois, Jesus. Jesus, nós temos aprendido com ele mesmo, que ele é mestre e Senhor. Capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 13. Vós me chamais mestre, dizeis bem, porque eu o sou. Ele é, portanto, a autoridade máxima em nosso orbe. Nós temos procurado ouvir o mestre. É a indagação que quer nos ensinar. Ele está sempre pronto para nos indicar. Mas agora eu vou fazer uma outra pergunta. E
vou convidar o Ricardo para refletir conosco. Ricardo, Jesus deixou esse histórico, essa passagem aqui no Evangelho. Mas nós precisamos de sentir esse Jesus dentro do nosso íntimo, para que esse Jesus não fique longe como mestre, como Senhor, como educador, como governador espiritual do planeta. Porque didaticamente assim o é. Mas o grande lance é a gente sentir ele dentro da gente. Eu coloquei essa música hoje proposital. Não é para vocês pensarem que eu sou místico, não. Eu coloquei a música para que a gente pudesse abrandar um pouquinho. Para quem sabe a gente pudesse, pela sensibilidade, sentir a presença do Mestre do nosso lado. Dentro da nossa casa, do lado do nosso computador. Sabe por quê? Para que a gente possa se sentir motivado a sair da mesmice, a vencer o vício, ampliar o horizonte, dirimir a dúvida. Mas esse Jesus não pode ficar só do nosso lado olhando para a tela do computador conosco. Esse Jesus tem que entrar dentro de mim. E eu começar a entender que o Cristo está dentro de mim. E a expectativa de Jesus como governador, como mestre, como médico, como que seja a posição que nós possamos senti-lo de acordo com os nossos painéis. Que Jesus entre dentro de nós e possamos ser um com Ele e Ele um conosco. Ou seja, começarmos a fazer. Mas Casalberto, eu sou pequeno, eu não vou dar conta de fazer o que Ele ensinou. Mas você dá conta do que você já sabe. E se você fizer o que você já entende ser bom, na realidade você vai estar fazendo junto com Ele uma obra boa. E a obra da Chanri, a obra do Pedrinho, a obra do Irmão X, a obra da Marli, a obra do nosso Zé da Tuti que está aí. Dá um beijo na Tuti por nós, Zé. Do Ricardo, da Regina, da Anice e de todos que estão na sala. A nossa obra é uma obra importante. É nós vencermos a nós mesmos. Essa é a obra. Então vamos treinar para sermos mestres. Com letra minúscula, com M minúsculo. Vamos trabalhar nossa mediunidade com simplicidade. Lá no nosso centro, do chão batido, como a gente fala aqui em Minas. Hoje eu falei para um médium aqui da América do Sul, não vou situar a cidade. Ele estava divulgando uma mensagem que ele escreveu. Eu falei para ele: meu amigo, quem tem que divulgar a sua mensagem são os trabalhadores da sua equipe. Porque essa mensagem tem que primeiro passar pelo crivo deles. Você mesmo vai escrever, você mesmo vai avaliar e você mesmo vai divulgar. Você está fazendo uma obra sua. Então coloque na mão. Vamos trabalhar em equipe para a gente errar menos. Porque acertar, eu acho que é pretensão. Honório Abreu nos ensinava aqui em Belo Horizonte. Eu faço uma prece, meus amigos, pedindo a Deus para me errar menos. Porque pedir para mim acertar é pretensão. Porque eu acerto agora, daqui a pouco será que foi um acerto? Eu já estou revendo conceitos. Então trabalha no silêncio. Trabalha devagarzinho. Vai carregando. A Federação Espírita Brasileira vai lançar agora uma proposta muito interessante para a gente melhorar o acolhimento nos centros espíritas, fazendo um trabalho de formiguinha. É o dístico, trabalho de formiguinha. Mas a gente está querendo fazer trabalho de dinossauro. Trabalhos monstruosos, grandiosos, para ser aplaudido. Então trabalhar com Jesus é trabalhar assim no silêncio, devagarzinho, mas com convicção. Não adianta correr. Aí você me faz me recordar de John Wister Lennon.
que na década de 70 disse uma frase: o homem só quer correr, e na realidade nós não aprendemos nem a engatinhar. Então primeiro tem que engatinhar. Temos que andar com os pés descalços, da simplicidade, mas da convicção. E mesmo que ele sangrar pelas pedras, pelos espinhos, nós temos que ir adiante. Porque quem quer dar salto está prestes a cair, Jair. Aí ele é filosófico. Essa reunião aqui para nós é um salto. Um salto. Eu estou abrindo meu campo mental para sentir uma coisa nova. A partir de alguma análise, mas acima de tudo de sentir. E se eu estou sentindo uma coisa nova, que pode ser boa para mim, aí eu tenho que saltar da cadeira, pôr o pé no chão e caminhar. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez. Jesus não deixa de falar, né? Como professor dedicado, que deseja que os discípulos aprendam as lições, Jesus repete. Esse é um dos ensinamentos mais nobres da espiritualidade. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, versículo 4. Como ele diz assim também: e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Essa narrativa está em João capítulo 3, versículo 19. Por que os homens amam mais as trevas? Porque as nossas obras são más. Se a nossa obra é má, a gente ama a treva. A gente não sente, não percebe a luz. Ah, Pedrinho, tá visitando bem a luz ou tá chegando como treva o som? Nós estamos lutando aqui para acertar o dedo. Então, meu querido, outra vez Jesus disse. Jesus dizendo, é importante observar, me chama a atenção que o verbo está no gerúndio, né? Que dá um sentido da atualidade à frase. Falou-lhes dizendo. Aí a gente, como nós falamos no início, é necessário lembrar que não basta dizer, não basta falar, né? É preciso dizer, aliás. Porque nem sempre a gente fala dizendo. De vez em quando eu cito uma frase de um poeta da música dos jovens que fala assim: que fala demais por não ter nada a dizer. Então costuma a gente falar, não está dizendo. Nós precisamos de escolher para falar bem. Nós precisamos de qualificar para falar produzindo. Ou seja, toda palavra ela precisa de conteúdo. Toda palavra, toda mensagem, ela precisa de ser dadivosa. Então por isso que nem sempre falar muito vai dizer. Aliás, eu me recordo agora de Emmanuel, quando fala para nós no livro Inesquecíveis Reportagens de Chico Xavier, é uma biografia. Existe uma mensagem que ele fala assim, que o poder da verdade está na síntese. O poder da verdade está na síntese. Então, nós costumamos a querer fazer longos discursos, e esses discursos não têm princípio, nem meio, nem fim. Rosângela, essa reflexão é de profundidade. Falou-lhes, pois, outra vez Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo.
falou-lhe outra vez, dizendo: Eu sou. Vamos prestar atenção, amigos, porque o mestre está falando no singular. Se ele fala na primeira pessoa aqui, ele dá a entender para nós que ele estava cônscio da responsabilidade decorrente da afirmativa dele. Nós temos que aprender a falar eu. Que muitas vezes a gente costuma falar nós no meio espírita. Nós estamos felizes. Não é? Quando coloca na terceira pessoa, dependendo de como e do que você está falando, é uma expressão de humildade. Mas tem momentos que a gente tem que dizer: eu penso assim. E ter a humildade de dizer: eu penso assim. Ou a convicção de dizer: eu penso assim. Nós temos que ter consciência do que a gente está fazendo. Ô Tico e Teco, depois você me conta seu nome, só para me te conhecer mais um pouquinho. Nós precisamos ter consciência, meus amigos. O mestre fala: eu sou. Ele tem conhecimento de onde ele veio, o que ele está fazendo e para onde ele vai. Nós temos que ter consciência, meus amigos espíritas, e não espíritas simpatizantes do Evangelho que estão na sala conosco. Nós precisamos ter consciência da vida, o que nós estamos fazendo. Como que tu está tratando o teu pai? Como que você está lidando com a sua sogra? Como é que você está conduzindo o processo de educação com seu filho? Como é que você conversa com os espíritos na reunião mediúnica? Você conversa ajudando como amigo? Ou você conversa doutrinando como muitos que ficam pregando para os espíritos que eles morreram? Coitado, tem entidades que morrem mesmo pela segunda vez, porque não está preparado para saber que desencarnou. E tem gente falando para eles que eles estão no mundo espiritual. Eles não vêm na reunião para ter essa informação, não. Embora, de vez em quando, acabam tendo. A reunião mediúnica é para a gente abraçar o espírito como a gente abraça o companheiro que bate na sua porta pedindo um prato de comida. Ele é ser humano. Ele está desencarnado. Ele tem humanidade na intimidade dele. Arnaldo, que bom que você veio. Expressa o pensamento da Rosângela. Que bom que você veio. Eu sou a luz do mundo. Além de falar no singular, ele coloca o estado do ser. Eu sou. Ele fala da realidade. Ele era e é. Vence o tempo. O sentido presente e atual. Tem entidades espirituais que estão vivendo o passado. Ele vive o foi. Tem pessoas na Terra que não são. Eles têm. O objetivo é comprar. Quer resolver o problema, vão pro shopping. Os meninos têm que fazer, compra picolé. Dá uma camisa, dá brinquedo. Dá mais um joguinho PlayStation. Aí você está ensinando seus meninos a ter. E o que eles vão ter na realidade é sofrimento. Porque nós não estamos no mundo para ter. Diz Emmanuel que nós estamos aqui para aprender a ter. Nós precisamos de aprender a ter administrações positivas. Para que a gente possa ser feliz, ser espírito, ser inteligente. Conquistas imperecíveis. Aquisições perenes para a eternidade, em foro de imortalidade. Eu sou a luz. Amigos, eu estou tentando destrinchar o texto aqui e eu peço a ajuda de vocês no chat, para a gente pegar as ideias juntos. Porque na realidade meu objetivo aqui não é de fechar nada. É de talvez incentivar vocês a sentarem com seus amigos e começar a destrinchar o Evangelho. Mas tem que botar Kardec. Porque se não tiver Kardec aqui no centro das nossas ondulações mentais, nós nos perdemos em devaneios. Aí daqui a pouco eu estou discutindo o sexo dos anjos nos textos, igual os exegetas.
se isso foi de tarde, se foi de noite, se foi com aquele, se o de cá escreveu certo, se escreveu errado. Como muitos tratam o Evangelho contando história, bonito, emocionante. Citamos até poetas do mundo espiritual. Nós temos que começar a pôr o Evangelho dentro da gente. O reino de Deus, nós vamos tentar trabalhar semana que vem. E está na nossa intimidade. Então, quando Jesus diz, eu sou a luz, ele está falando de claridade. Essa claridade aqui, ela é mística. É irradiação do Espírito. Pode ser para alguns, mas será que não fica melhor a gente, nesse momento, no nosso atual estágio evolucional, falando que a luz aqui representa a claridade, tornar visível os objetivos? Não fica melhor? O que vocês acham? Fica melhor, porque aí nós vamos entender com clareza que o sexo é a expressão, por exemplo, do amor. E os homens dizem, vamos fazer amor, se referindo ao sexo. Não, peraí. Como é que a gente muda o contexto, aproveitando do texto? Nós precisamos ter claridade. Qual é o objetivo da reprodução na Terra, da troca energética? Mas qual que é o objetivo também da nossa reprodução psíquica? Que a nossa mente é um útero. Ela pode ser fertilizada. A nossa mente pode ser o agente. Ela pode fertilizar. Então, o sexo é um assunto que é tratado com preconceito porque a humanidade é doente nessa área. Porque nós saímos de um guante de muito sofrimento em função da questão das paixões, das punições, da religiosidade do passado. E não foi à toa que o Freud falou tanto da sexualidade, da libido. Embora ele tenha esbarrado nas próprias limitações humanas, noções punjantes para nós refletirmos quanto à clareza da vida. E o interessante é que ele diz assim, Jesus, eu sou a luz do mundo. Aqui eu queria convidá-los para a seguinte reflexão. Por exemplo, há vários tipos de mundos. O mundo material, o mundo espiritual, mas tem um mundo íntimo de cada criatura. Quando a gente conhece e põe em prática o Evangelho, nós estamos na realidade aprendendo a nos relacionar com as pessoas e as coisas do mundo material. Vocês concordam? Aprendemos que é imperioso amar as criaturas e o quanto podemos gostar das coisas. Assim, de alguma forma, a gente vai começando a conhecer o mundo espiritual e suas leis. Naturalmente, vamos acordando para as realidades do mundo íntimo. E com isso, vamos entendendo que a harmonia do mundo íntimo, com todos e com tudo, é que vai definir o mundo espiritual qualificado para a nossa habitação. Ou seja, o mundo espiritual é reflexo da nossa intimidade. Então, por exemplo, a boa nova que Jesus nos oferece é um estatuto do viver com acerto e com equilíbrio. Se vocês concordarem com a nossa reflexão, talvez é por isso, talvez não. Eu tenho para mim que é por isso que a história da humanidade se divide antes e depois do Cristo. Ou seja, o Cristo é o ponto de equilíbrio. O Cristo é a ponte de luz que nós precisamos aprender a caminhar para chegarmos no objetivo maior, que é a felicidade espiritual. Precisamos lembrar que à medida em que a luz se torna mais intensa, a treva vai se diluindo. Vocês concordam? Até ser absorvida, até desaparecer por completo. E aqui nós estamos falando a treva que representa as nossas imperfeições.
Porque a treva não vai deixar de existir. Cristiane, para o religioso tradicional, tem que acabar com a treva. Eu vejo alguns companheiros espíritas defendendo teses aí, falando da regeneração, que nós estamos a caminho. Não só porque os espíritos nos contam isso, mas nós vamos deduzindo isso com a própria lei de progresso. Só que o processo não se dá de uma hora para outra. E tem espírita aí até definindo data. E dizendo que tem espírito trevoso indo embora pro planeta Chupão. Voltaram com o planeta Chupão. O planeta Chupão, depois vocês pesquisam na internet, são umas polêmicas aí da década de 60. Aí vão purificar o ambiente. Vão tirar aqui tudo quanto é espírito delinquente daqui. Como se viesse uma nave e vão selecionando. Outro dia um companheiro me perguntou sobre um pensamento do livro Apocalipse que fala da marca da besta. Eu não estou me recordando, mas foi numa dessas salas. O companheiro nos fez uma pergunta muito inteligente. Essas marcas, não é que nós estamos sendo selados para ir embora, para ficar, não. Que isso não vem de fora para dentro. Isso parte de dentro para fora. Não tenha dúvida que a transmigração, a imigração entre os mundos, através da chegada e da saída de espíritos, sempre aconteceu. Mas esse processo é um processo natural. E se não tiver treva, aprender a tratar as suas dificuldades pessoais. Então sempre na evolução há de ter o intercâmbio entre o superior e o inferior e o superior. Então nós temos que objetivar, vamos dizer assim, a lucificação íntima para vencermos o antissistema, o demônio, o Satanás, o diabo, que são aquelas expressões que eram luz que deixaram de ser luz. Nada mais do que isso. E quando a gente vai compreendendo o valor da dualidade, meu querido irmão X, você tocou num ponto fundamental. Porque a evolução se dá pela lei da unidade, seja da concepção divina, do universo como a casa do Senhor, o número 1, que é o início do processo, mas na dualidade é que esse número 1 se engrandece. Porque não podemos conceber o 1 sem o 2. Não é verdade? Ou seja, é luz e treva, é dia e noite, é céu e inferno, é macho e fêmea, é o positivo e o negativo, é Deus, é Mamon, não é? É Deus, é César, é marido e mulher, não é? São as dualidades. É o momento que o campo mental sai, fertiliza, o espírito retorna para o seu núcleo. Ele tem que ir e tem que voltar. Eu estou falando aqui, vocês estão recebendo. Mas na hora que eu fecho a minha fala, é o momento de vocês falarem. Nesse espaço aqui, nós não estamos tendo a oportunidade de estarmos sentados numa mesa redonda e cada hora um fala. Porque a didática aqui não favorece ainda. Por isso que na realidade eu vou bater na tecla dizendo nós temos que, se entendermos que essa didática é importante, vamos pegar esses versículos, vamos sentar com os amigos e vamos bater papo em torno deles. Porque vai ter um momento de você lançar e ter um momento de você recolher. Então existem vários mundos. Mas no caso, quando ele diz assim, eu sou a luz do mundo, nós queríamos inclusive até fazer uma provocação no bom sentido. Como que nós podemos conciliar? Semana passada nós fizemos essa conexão. Como podemos conciliar a afirmativa? Por exemplo, que está no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 14. Porque aqui nesse texto ele está dizendo, eu sou a luz do mundo. Lá em Mateus ele diz, vós sois a luz do mundo. Ele estava se referindo aos discípulos daquela época. Ou ele estava se referindo aos discípulos de todos os tempos? É muito simples. Se a gente analisar os ensinamentos à luz da evolução. Porque na estrada da vida,
Todos nós estamos em evolução. Portanto, todos somos discípulos. Assim, enquanto uns seguem o próprio mestre, outros têm como modelos, como guias, como santos, sacerdotes, pastores, gurus, médiuns, dirigente de reunião mediúnica, presidente do centro. Por que isso acontece? Vamos ver se vocês estão de acordo. Porque geralmente quem está à nossa frente desperta a nossa admiração e simpatia, porque nós estamos querendo brilhar a luz. Nós precisamos dar luz. E como desperta a simpatia, a admiração, estes que estão caminhando mais à frente passam a iluminar a nossa vida mental. Da mesma forma que acontece conosco quando alimentamos a vida mental de quem está na retaguarda. Então, quando a gente começa a entender isso, o que acontece? Cresce a nossa responsabilidade individual. É esse que é o ponto. Agora, de nossa parte, nós vamos continuar alimentando esses pontos de ficarmos andando atrás dos outros, buscando as expressões do outro e destituídos de vitalidade própria. E aí nós cometemos um outro equívoco, porque também quando nós transferimos essa luz para o outro, elegendo-os como os nossos guias, nossos modelos, nossos diretores, nós podemos estar causando um grande mal para eles. Porque a luz deles também é relativa. Por isso é que o elogio, não é? O incenso no meio espírita é um assunto que precisa de nossa parte termos muito cuidado. Porque tem médiuns sendo favorecidos com as bajulações e podem estar na vaidade, orgulho. É uma coisa você incentivar. Eu tenho isso na minha relação com os meus amigos médiuns, trabalhadores do movimento espírita. Quando eu vejo um bom trabalho, eu sou um que chega e diz assim: poxa, valeu o seu esforço, foi muito bom. Ponto. Agora outra coisa, eu ficar: nossa, mas você é demais, você é isso, meu Deus, eu estou julgando lá o que eu deveria construir na minha intimidade. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue? Vamos falar do quem? A pessoa, qualquer uma. Essa pessoa vai se identificar pela transformação que ocorrer em sua vida. No caso de Jesus. Mas aqui tem um sentido positivo, né? Porque a partir do momento que você oferece uma boa obra e essa obra desperta no outro aspectos positivos, isso deve para você ser estímulo para que você continue produzindo sem se alimentar, porque é um caminho muito tênue entre a vaidade e o reconforto, não é? Entre a alegria de servir e aquela condição que não dá, que vai perder vitalidade daqui a pouco. Devemos agir como um homem de bem. Como é que caracteriza o homem de bem Allan Kardec no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo? Item 3. O homem de bem é aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade. Quem me segue, que procura acompanhar o Senhor e o Mestre. Seguir não só buscando caminhos, mas também procurando viver como ele viveu. É aquele ponto que nós falamos no início. Como ele agiu e reagiu durante todo o tempo que esteve entre nós. Porque Jesus agiu e reagiu. Nós estamos procurando agir.
para ver se muda as nossas reações, porque as nossas reações representam o nosso passado. A reação nossa representa a nossa posição espiritual. O som está falhando. Charri, e para você, o som tá bom? Ok. Então isso é uma questão de conexão, querido Arnaldo. Mas muito obrigado pelo seu apoio. Então esse aqui é o ponto. Devemos trabalhar nas ações para mudar a nossa intimidade e passarmos a termos reações crísticas. A gente vai chegar um dia que vai estar com a unha encravada, andando de ônibus, alguém vai pisar, né, aquele dedo todo inchado, e a nossa reação vai ser de entregar a flor. Porque a nossa reação é de dar espada, não é verdade? E isso não é para a gente ficar triste, mas é para a gente compreender a nossa posição. Mas ele continua dizendo, não andará. Ou seja, voltando, quem me segue não andará. Andará. Não é? Ou seja, caminhar, mover-se, perambular. Querendo ou não, nós estamos andando, concorda? É processo evolutivo. De alguma forma, é universal e infalível. Quando criados, nós não conseguimos parar de andar. Mas aí nós temos que relembrar do Evangelho, quando Jesus define para nós assim, andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não sejais trevas. Nós temos que prestar atenção no que está sendo, o que está dimanando as nossas andanças. Nós estamos andando de acordo com a lei dos homens ou com a lei de Deus? O precursor do Evangelho, João Batista, falava que era necessário que nós arrependêssemos, porque era chegado o reino dos céus. Ele estava dando uma notícia: arrependa, reveja, seja vigilante, reanalise. E Jesus define que dos nascidos de mulher, João Batista era o maior. Então nós precisamos de estar entrando em conexão com João para que a gente possa não andar de forma equivocada. Mas isso não basta. Porque se dos nascidos de mulher João era o maior, no reino dos céus ele era o menor. Ou seja, nos páramos do amor, só ficar atento, tomando conta, não é a grande saída. Nós temos que nos organizar. Sem disciplina não tem ordem. Então precisamos de atender, precisamos de estudar, precisamos de preparar, precisamos de bater papo, de discutir. Mas precisamos sair dessas trevas, que é escuridão interna como externa, como nós falamos. Interna por conta da consciência culpada, dos conflitos íntimos. E das trevas externas, porque em conflito íntimo a gente acaba desarmonizando os sentimentos. E complicando os sentimentos, o que acontece por consequência? Desarmonia nos relacionamentos com os semelhantes. Então aqui nós estamos falando de treva íntima, escuridão, ignorância, culpa, e a treva externa, que são as complicações nos relacionamentos. Então aí a gente pode concluir que a treva representa ignorância, desequilíbrio, todos os tipos de dificuldades que a fantasia ainda encontra ressonância. E ele, caminhando para a conclusão, vem dizendo: não andará em trevas, né? Mas é o momento da conclusão. Terá a luz da vida. Mas o terá vem no sentido da necessidade da conquista, ou seja, conduta cristã. Qualquer que seja a situação ou as circunstâncias, nós vamos ter uma conduta cristã. E tendo uma conduta cristã, nós vamos nos tornarmos cristãos. Ser cristão. Ser espírita é como ser cristão, fala Allan Kardec. As duas condições são as mesmas. Terá a luz da vida. Rosângela,
Nós estamos caminhando já para quase a conclusão do trabalho com esse ponto final da frase: terá a luz da vida. É a que nada impede o seu brilho, a sua atuação, a sua influência benéfica. A luz da vida é a que põe em evidência o bem, o belo, o verdadeiro, o útil. É a luz que, mesmo nas coisas menos boas, encontra algo construtivo, mantendo a fé, esparzindo a consolação, levantando os corações. Na dor, a gente vê a reparação ou o testemunho. Na vitória, é a humildade. Na dificuldade, é a esperança. Na morte, é a convicção da imortalidade. Em comunidade, é a fraternidade. Aí a gente poderia resumir: não há tempo ruim, porque está avançando na plenitude da luz, que é a vida. Vida pulsante, vida estuante. É a vida que o Senhor nos promete quando nós estivermos lado a lado com Ele. Eu gostaria de convidar os nossos irmãos, nesses minutinhos finais, a nos acompanhar numa leitura daquele que se torna a cada instante mais aquele que representa como um grande embaixador do mundo espiritual entre nós espíritas e não espíritas, o mundo maior em expressões de evangelho, tendo na doutrina espírita a grande chave. Nos referimos a Emmanuel, que através das mãos apostólicas de Francisco Cândido Xavier, na década de 50, nos brindou com um singelo tratado de estudo minucioso do Evangelho. Nos referimos à obra Caminho, Verdade e Vida. Na sua última lição, intitulada Façamos Nossa Luz, ele escolhe o versículo que nós citamos, capítulo 5 de Mateus, versículo 16. Porém, desculpem, nós citamos o versículo 14. Ele está se referindo ao 16º. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ante a glória dos mundos evolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, nada de sol, é alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante,
de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo. E nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar, valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, seremos constantes ameaças de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade, e acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos. Mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Avançar sem um amor, não encontraremos a felicidade. Avançar sem a luz da providência divina, esmoreceremos na estrada. Avançar sem o Mestre Senhor Jesus é tarefa improfícua. Avançar sem aqueles que nos amam é tarefa árdua. Avançar sem a caridade, não chegaremos no porto da salvação. Avançar nesse trabalho sem a presença dessa equipe bendita, não daremos muitos passos. Avançar sem os benfeitores espirituais a nos inspirar é tarefa dos ingratos. Avançar sem o carinho do amigo é subir o monte
do testemunho pessoal, que muitas vezes teremos que continuar. Mas aonde estivermos, na posição que ocuparmos, jamais esqueceremos daqueles momentos felizes, daqueles pontos que nos auxiliaram durante a tarefa. E confiantes em Deus, continuaremos avançando, sabendo que todos um dia estaremos no porto seguro do excelso amor, regozijando na paz do Senhor. Queridos irmãos, bondosas amigas, senhores e senhores da sala Falando Espiritismo na Rede Amigo, muito obrigado pela paciência de ter ouvido as nossas singelas ponderações. Convido-os de alma e coração para continuarmos juntos estudando o Evangelho de Jesus e reverenciando Allan Kardec, o precursor dos novos tempos, aquele com suas palavras e a sua vida continua ainda a nos dizer: endireitai os caminhos do Senhor, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Desejo a todos uma excelente noite e uma linda sexta-feira de trabalho, de aprendizado e de expressões de caridade. Paz a todos. A nossa Rosângela, bondosa mãe, que ela possa fazer a prece abençoando com as suas expressões legítimas e carinhosas a toda a sua família, a todos aqueles que necessitam, como nós, do amparo de Deus, e com as suas vibrações possamos assim, juntos em uníssono pensamento, encerrarmos o nosso encontro com a tranquilidade por termos procurado fazer o melhor dentro das nossas parcas possibilidades. Que assim seja. Boa noite para todos. Olá, Beto. Que assim seja. Graças a Deus. E eu sempre digo, obrigada, querido Mestre Jesus. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.